Vamos começar, Gregório? Bora? Vamos passar para speaker lá, então. Vamos. Então, vocês nos deem licença. Mas eu Pronto. estou vendo a carinha de vários aqui em cima e tal. Eles estão em cima, mas a carinha principal vai ser a minha ou a tua, André. Uhum. Tá? Então, Pessoal, muito boa noite. Obrigado por virem. Bienvenidos, las hermanas, hermanos también de Latinoamérica. Es un placer. Gregório e yo intentaremos hablar despacio, pero por veces no es muy fácil. ¿Sí? Entonces, muy bienvenidos, bienvenidas. O que aconteceu? Para quem não sabe, durante a pandemia, eu tive a ideia de convidar o Gregório para fazermos uma live sobre Paul Nordhoff. E foi bacana porque essa live nos empolgou e resultou, vou ser bem sintético, resultou em 15 lives. E que a nós dois satisfez. Por que não foram 17 lives? Por que não foram 12? Para nós satisfez as 15 lives. Teve uma história de início, meio e fim. Óbvio que o assunto não se esgotou em 15 lives. Depois a gente até vai falar sobre isso, porque vão ter mais lives, provavelmente, algumas ideias assim. Mas eu acho que as 15 lives, nós consideramos que as 15 lives, elas fazem um depoimento já com boa profundidade. E, claro que o assunto não se esgota. De contêineres que irão para outros países está 20% acima da capacidade máxima. Ok. E está me ouvindo bem, Gregório? sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Como parte do andamento dessa reflexão, porque é uma grande reflexão que eu e o Gregório propusemos em forma de 15 lives, uma síntese já aprofundada dos nossos, então, quando começou a pandemia, 20 anos de estudo. A minha colega e sócia, a musicoterapeuta Carolina Veloso, que está aqui com a gente, resolveu empreender uma pesquisa sobre as 15 lives. Convidou também nossa colega, professora da Federal de Minas Gerais, que está aqui com a gente também, professora Marina Freire, para trabalharem juntas. E a Marina teve uma ideia, no decorrer do processo, de oficializar a pesquisa junto à Federal de Minas. Foi aceita, a gente ficou super feliz, porque é toda agora uma... Depois a Marina pode falar um pouquinho, uma oficialização desse percurso, né? Então é muito bacana, porque não pertence a mim, ao Gregório, esse conteúdo, é um conteúdo nosso. Então já está andando de uma forma muito bonita, que nos orgulha muito, né? Uma vida própria, né? A música tem vida, as lives têm vida. E aí a Marina convidou, em função da oficialização da pesquisa, duas estudantes de musicoterapia da Federal de Minas Gerais, a Isabela Salles de Braga e a Ana Clara Ramos. Não sei se a Ana está aí, mas a Isabela está aqui. E obrigado, meninas, obrigado. Que estão junto com a Carol e com a Marina, fazendo as transcrições, uma trabalheira de todas as lives, escutando e codificando, enfim. Então, estão fazendo descobertas, né? O caminho delas agora sobre esse conteúdo exposto nas 15 lives. Que eu saiba, a Carol me falou, foi a Isabela, que, mexendo com as lives no Instagram, descobriu que 5 delas travaram. E foi uma surpresa, a Marina me comunicou, eu fui lá testar, o Gregório também, travado. E iniciativa das meninas de começar a fazer download, porque daqui a pouco o Insta trava tudo, né? E aí começamos a nos comunicar, e eu achei que era importante. Então a Isabela me passou, obrigado, Isabela, 10 lives que estão já em download, estão salvas. E nesse meio tempo eu tinha tido a ideia de fazer um canal com reflexões, com insights e tal. Começando bem do iniciozinho, e aí houve esse problema, convidei o Gregório para a gente não postar aleatório, né, as lives que a Isabela tinha feito download, mas principalmente essas que é introdutória, que é básica, nós trazermos de novo, sem nenhum problema. Isso aqui que eu estou falando vai estar
gravado, né, da maneira mais honesta, quer dizer, somos agora Gregório e André 2 anos depois, felizmente agora uma pandemia muito mais controlada, a gente vacinado, né, em outro momento, mas nós somos já diferentes, então vai ter, eu acho que, acréscimos aí no conteúdo e fundamentalmente, acho que o Insta, a pesquisa das meninas, nos encheu de novo de gás e de energia para estar aqui de novo com vocês. Esse é um conteúdo que não se esgota, como eu já disse, e nos dá, a mim e o Gregório, muito tesão, muita paixão, né? Então, voltar aqui e conversar com vocês sobre isso é prazeroso, assim. Então, de novo, obrigado, gurias, obrigado, Carol, por empreender esse trabalho, assim, para nós uma honra, ficamos lisonjeados, Marina, por ter aceito o convite, e as 2 meninas, 2 estudantes, por estarem ali. Muito bonito ver as 4 trabalhando sobre esse conteúdo que, né, como diz o Gregório, às vezes nós não vamos estar aqui mais nesse planeta e isso aí vai estar vivo, né? Vai estar vivo. Isso é muito Posso bacana. falar um pouquinho? Claro. Rapidinho. Não, o prazer é todo nosso e tem sido assim muito bacana. A gente se reúne todas as sextas, das 6 às 18h30 e estamos fazendo uma coleta. A metodologia é análise. Me ajuda, Isabela, é análise temática. Análise temática. E tem sido muito bacana, assim, porque já apresentamos no Simpósio Brasileiro de Musicoterapia o início da pesquisa, e a ideia é sistematizarmos todo esse conteúdo, né, organizarmos, e a minha ideia mais audaciosa é lançarmos um livro sobre toda essa trajetória, né, de fundamentação teórica e filosófica do musicocentramento e então daí todo o alicerce teórico do musicocentramento. Então, é basicamente assim como uma pincelada inicial, mas queremos explorar mais, né, a vida dos intervalos, a vida das notas, né, das forças dinâmicas que agora os guris vão falar aí. Carol deu uma travadinha. Marina, tu gostaria de falar alguma coisa rapidinho só sobre isso, sobre a pesquisa? Com o mau jeito com a minha câmera aqui, desculpa. Eu quero sim, obrigada, André e Greg, nada disso seria possível sem vocês, né, e toda a doação que vocês se propuseram a fazer nessas lives em 2020, e agradeço demais também a Carol por ter tido essa ideia, essa iniciativa e me convidado, e agradeço muito a Isabela e a Ana Clara, que são estudantes que se interessaram muito pelo tema, né, então aí que vão dar sequência, né, são as gerações e as gerações e os outros que a gente vai construindo, né, entrelaçando aí essa rede para fortalecer ainda mais esse pensamento que cada vez mais eu acho que é importantíssimo, né, imprescindível da gente divulgar, que é o pensamento musicocentrado. Obrigada, gurias. Gregório, eu quero fazer um brinde. Para quem não sabe, sempre eu e o Gregório a gente brinda no início de cada live, assim. Eu acho que um primeiro brinde, assim, por termos passado, estamos vivos, né? Todo mundo que está aqui, a nossa comunidade, todo mundo que sobreviveu. Então, acho que estamos passando, né, por essa pandemia. E quero brindar contigo também pelos nossos 22 anos de estudo sobre esse tema. Tenho no Gregório meu grande parceiro, meu grande interlocutor original, né? Agora já se ampliou, felizmente, bacana, mas é um cara que eu adoro sempre convidar para estar comigo. É o meu casamento mais longo, você, André. O meu também. Temos que comemorar. Temos. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar um pouco do Paul. Começando. Primeiro, desculpe, antes de falarmos do Paul, bem sinteticamente, como é que eu cheguei nesse assunto, como é que o Gregório chegou nesse assunto?
Vou sintetizar até porque as minhas duas situações clínicas alicerces para que eu fizesse emergir as minhas perguntas básicas. Lá no início, eu começo a trabalhar com música associada à escuta de pessoas com autismo, exatamente em março de 91. Foi para fins da minha da minha pesquisa, da especialização em musicoterapia, e aí eu vou ser bem sintético. Por favor, Galaxy A10. Ah, tá, fechou o microfone, tá. Eu pesquisava um grupo de 6 adolescentes com autismo, e eu quero recortar rapidinho, fazer um recorte. Gabriel, paciente de 14 anos, ele chega, vocês vão ver o detalhamento, não quero tomar muito do nosso tempo, num vídeo anterior no YouTube, mas o Gabriel, a síntese é que ele chega muito agitado em 8 sessões, de 9. Aliás, de 9 sessões que ele chega agitado, em 8 ele me pede a canção queixa. Nessa dinâmica interacional entre eu, Gabriel e queixa, e aí aqui que eu quero que seja importante para a escuta de vocês. Então, antes de saber de Paul Nordorf, antes de saber de Clive, antes de saber de Nordorf Robbins, antes de saber de D.I.M., antes de sonhar em ir para a Universidade de Nova York, eu senti, deixa eu sublinhar, por favor, eu senti que nessa dinâmica, se uma entidade era ferramenta, era eu, não a música. Era palpável que o Gabriel pedia emprestado a minha musicalidade para que o ajudasse a erguer a canção queixa junto com o canto dele, ou seja, o encontro das duas musicalidades. O Gabriel precisava, porque o Gabriel precisava da harmonia, precisava do ritmo do meu violão, da minha mão direita, mas eu e o violão acoplados à ferramenta que o Gabriel precisava para interagir prioritariamente naquele momento com a canção queixa. E nas 8 vezes que ele fez isso, ele voltou, sentou, ficou bem, começou a conversar, e eu perguntei depois, a musicoterapia na primeira sessão da tarde, o Gabriel passava a tarde na clínica, eu perguntei para fins da pesquisa, para TO, que ficava com ele, o Gabriel ficava muito bem. Óbvio que na minha cabeça veio, não é porque ele está se queixando, não é necessariamente a letra, eu nem sei exatamente o que o Gabriel entende da letra. O fato é que, mais importante disso, eu me percebi ferramenta e o Gabriel se encontrou com queixa, tendo confiança no musicoterapeuta. Ah, André, mas então a relação não foi importante? Muito, muito. O Gabriel ter a confiança, a segurança, inclusive, que eu não iria musicalmente abandoná-lo. Ele precisava de mim e da minha musicalidade para conseguir o que ele queria via canção queixa. Olhei para o lado, eu não encontrei respostas. Era um início de década de 90, onde nós basicamente tínhamos a teoria do Benenson em 2 livros. Aqui vai meu grande respeito a esse profissional, pioneiro, grande incentivador e fundamental para que hoje nós tenhamos as nossas formações, parceiro mão a mão com a professora Cecília Conde. Então, meu maior respeito, porém, a teoria do Benenson, a proposta do Benenson, não respondia esse meu sentimento de ser a ferramenta, de ser a herramienta para o encontro do Gabriel com queixa. Bom, onde é que eu iria estudar, então, para entender isso? Aí fiz o percurso, conheci as pessoas do Brasil, conheci as pessoas da América do Sul e decidi, então, ir para Nova York, até porque em Nova York teria acoplado a NYU a clínica Nordorf Robbins, que eu já tinha alguma notícia sobre, mas muito, muito superficialmente. Quando eu chego daí em Nova York, eu já chego no primeiro dia e inicio o meu estágio na Nordorf Robbins, sob a supervisão do Ken Egan, que era, na época, diretor de pesquisa da Nordorf Robbins. E aí começa o meu percurso de
unir pecinhas do quebra-cabeça para responder a esse sentimento, a essa pergunta, que na verdade eram duas. Se eu não cito, e aí eu já vou passar para o Gregório, duas perguntas. Se eu não sinto que a música é ferramenta, mas que o musicoterapeuta é ferramenta, a musicalidade do musicoterapeuta, em que posição na dinâmica musicoterapêutica está a música? Pergunta 2. Eu acho que se eu conseguir responder a primeira pergunta, eu vou melhor entender a identidade do musicoterapeuta que eu pretendia ser quando eu entrei na musicoterapia. Por quê? Porque, assim como vocês, eu só entrei na musicoterapia porque música causou e causa, sempre causou e causa, um grande impacto na minha vida. Eu teria que aprender a usar a música e a minha musicalidade a serviço do outro. Por quê? Qual é a potência que tem isso? Eu já via na minha prática com esse grupo de adolescentes autistas. No meu segundo ano, eu fui convidado para trabalhar numa outra clínica com pessoas com síndrome de Down. E isso eu via, mas eu não tinha resposta. Aí que eu entro nesse mundo e, num certo momento, eu me encontro com o Gregório. Gregório, a palavra é tua. A música sempre causou impacto também em mim, como o André está descrevendo para ele. A partir disso, sempre ouvi música, toquei música. A partir disso, fui procurar musicoterapia, porque o meu interesse não era música, era a relação música-ser humano, que é uma coisa diferente do que o papel da música na nossa cultura, que é um objeto em si, a música, o musicista, o show de música. Mas a interação entre a pessoa humana, seja o que faz, seja o que recebe a música, e a música, o que é isso? O que acontece que eu sinto em mim com esse impacto que eu não sinto em outras coisas? Fui estudar musicoterapia, professores legais, bacanas, cursos legais, bacanas, mas não era a resposta para mim. Aí no simpósio, acho que 11º simpósio brasileiro de musicoterapia, lá em Porto Alegre, fui numa palestra, não, no mini curso, né, que o André estava dando, e ele mostrou Paul Nordorf tocando piano, dialogando com os berros desagradáveis de um menino. E na continuação dessa conversa de um ser humano com a música feita por um musicoterapeuta, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. É isso que eu queria ouvir. Não só como música, mas como resposta de ação musical, porque eu fui buscar na música. E a partir daí, virei irmão do André nessa busca, nesse interesse. E a gente já vai agora explicitar onde é que a gente se encontrou de uma forma muito, muito mãos dadas, né, Greg, no encontro da filosofia, né, no encontro de Sim. Paul. Vocês notam que a gente chamou essa live 1, é bem sério isso, de Paul Nordorf, e não de Nordorf Robbins, porque o nosso objetivo primeiro é dividir com vocês e refletir com vocês sobre um legado que é muito palpável, que a gente detecta num certo momento do nosso caminho, que vem da musicalidade do Paul Nordorf. Com isso, por favor, não retiramos a importância do Clive Robbins para o que a gente conhece hoje como modelo de musicoterapia criativa Nordorf Robbins. Mas não, aqui a gente não está ensinando Nordorf Robbins, a gente não está nem falando sobre os nossos estudos de Nordorf Robbins. Tem alguns momentos nas lives que aparecem casos clínicos e aparece a Nordorf Robbins, mas, de novo, no sentido, com o objetivo de contribuir para vocês apalparem esse legado que a gente detectou. Eu considero, Gregório, uma descoberta, porque não é fácil nem estudar Nordorf Robbins, os conteúdos estão espalhados. Um pouquinho a gente vai falar aqui, e eu vou fazer uma live, eu não sei se o Gregório vai estar junto, sobre como estudar Nordorf Robbins. Eu vou fazer uma proposta de por onde começar, como encontrar conteúdo com conteúdo. Porque, por exemplo, o caso Ana, ele está dividido em 2 livros. Então, a pessoa que está lendo um livro para na metade, e o outro começa do meio.
Então fica confuso, entende? Pessoal, Paul Nordorf. Na verdade, Paul Nordorf não se chamava Paul Nordorf até mais ou menos a década de 30. Ele é nascido em 1909, infelizmente faleceu em 1977. Nasceu nos Estados Unidos, na Filadélfia, faleceu em Herdecke, Alemanha. Faleceu cedo, 67 anos, e que pena, que pena. Não conhecemos o Paul, né, Gregório? Mas eu não tenho dúvida que é o praticante de musicoterapia que mais marca tem em mim. E ouso dizer que no Gregório também. Sim. Né? E se eu conseguir criar uma abordagem chamada musicoterapia musicocentrada, thanks Paul Nordorf. Obrigado por esse legado e obrigado, Greg, também, por ter me ajudado também a compor essa base, né? Então, o Paul era Paul Nordorf, sempre estudando piano no sentido de ser concertista. O Paul Nordorf conhecia 80 concertos para piano de cor. Poderia tocar 80 concertos para piano de cor, de cabeça. Uma música para o Paul, o piano para o Paul, era uma extensão do Paul. Vamos unindo as pecinhas, vamos pensando. Na verdade, Paul Nordorf se chamava Paul Norman Buchmeyer. Na década de 30, ele audicionou para uma professora de piano famosa, primeira concertista do Carnegie Hall, chamada Olga Samaroff. Paul era de uma família humilde, e a Olga era famosa por tutoriar os alunos. A Olga convidou o Paul para ir para Nova York. Então, o Paul começou uma trajetória de estudos, ela pagou a hospedagem, a alimentação, roupa, e ela sugeriu que o Paul começou a estudar com ela composição. Ela sugeriu que o Paul trocasse de nome e que o Paul de Norman Buchmeyer passasse a ser Paul Nordorf. Uma mini hipótese trazida no livro do Colin Lee por causa do Norman. Eu acho que não, e já vou explicar. Porque eu fui atrás de saber quem era essa professora. E essa professora, na verdade, era Lucy Marie Olga Agnes Hickenlooper. Ela trocou de nome para Olga Samaroff. Então, essa senhora tinha uma questão com nomes aí. Nós aqui somos terapeutas ou estudantes, né? E não é uma coincidência, não é qualquer coisa trocar de nome, né? Fica aí uma questão. E uma senhora com algum tipo de obsessão, né, Gregório, pelo leste europeu, né? Paul vai se chamar Nordorf e ela não quer mais ser Hickenlooper, ela quer ser Samaroff. Sei lá se a tradição do piano russo influenciou da composição russa, mas é uma tia que gosta de trocar de nome. Coincidências da vida, a Olga Samaroff mais velha que o Paul. Isso aqui é uma curiosidade, revista Caras. Não sei se tem no Uruguai revista Caras, revista de fofocas, de gossip. Mas a Olga Samaroff veio a falecer com 67 anos de idade. Paul Nordorf faleceu anos depois, com 67 anos de idade. Mesma idade da professora de piano, né? Bom, Paul teve um momento que decidiu não ser mais compositor e passou a, pianista e passou a ser compositor, algo que parece que um pouco frustrou a professora Olga, mas ele começou a dirigir a carreira para composição. Muito comum, ele fazia até sinfonias, ele fazia muita produção de canções, de poemas, e teve no ano de 58, Paul decide, então, tirar o ano sabático. Ele já estava lecionando composição, ele estudou na Juilliard School, em Nova York, e ele estava professor de composição no Bard College, em Nova York. Em 58, ele pede uma licença de um ano, sabbatical, pega os seus trabalhos de composição e vai tentar vendê-los na Europa. Nesse caminho, ele encontra um centro antroposófico chamado Sunfield Children's Home. Eu quero frisar que é um centro antroposófico, mas a gente discorda que a Nordorf Robbins seja
conectada com a antroposofia, como eu no início eu aprendi, eu ouvi. Não, não. Eu quase cheguei a entrar num centro antroposófico em Porto Alegre, teosófico, mas eu fui aprendendo que não era o caminho para eu melhor entender o legado. Nós já vamos chegar lá. Paul tirou o ano sabático e começou a viajar. Encontrou nesse Sunfield Children's Home um professor de classe de crianças com alguma necessidade especial chamado Clive Robbins. Clive ficou sabendo que o Paul tocaria, fofinho, que o Paul tocaria naquela noite. O Clive dizendo, bom, eu vou ver o pianista Paul Nordorf. Ok. Não tinha ouvido falar. O que eu vou ler para vocês agora está lotado já de Nordorf Robbins, está lotado de pedras preciosas do Nordorf Robbins. Eu vou lendo devagarinho, faço umas pontuações, Gregório, fica à vontade, mas é um trecho para mim que sintetiza fundamentalmente amor, empatia, musicalidade, sensibilidade, estética, arte, carinho e atenção pelo ser humano, etc, etc, etc. Clive estava no mezanino e começou a ouvir o Paul falar sobre a sua maneira de compor. Diz o Clive. Clive sentou-se no camarote, Paul estava sentado no piano, logo abaixo, e começou a falar sobre a sua música. Leu poemas. Desde a primeira música, desde o primeiro poema, Clive ficara extasiado. Para os hermanas, muito impactado, extasiado, muito impactado. A experiência havia sido singular, segundo ele, Clive. Entre comillas, entre aspas, humanamente real. Nordorf Robbins. A poesia possuía direcionalidade, Nordorf Robbins. E Clive impressionou-se com a liberdade, Nordorf Robbins, e a presença de Paul, Nordorf Robbins, e com a vitalidade de sua música. Mais Nordorf Robbins e musicoterapia musicocentrada impossível. Segundo Clive, foi a experiência musical mais impressionante de sua vida. Pensou, entre aspas, entre comillas, este é um sol entre os homens. Este é um homem que irradia calor e um certo forte cuidado com a vida humana. É uma pessoa radiante. Clive complementou, entre comillas, assim devem ter se sentido os contemporâneos de Schubert. Este é o Schubert do nosso tempo. Clive se apaixonou. Paul, fizeram um bom vínculo, Paul continuou a viajar. Estava na Alemanha e escreve para o Clive. O Paul foi visitar um hospital e a menina que estava sendo atendida por um músico sabia que o Paul visitaria o quarto dela. Quando o Paul entra no quarto, a menina olha para ele e diz: bom dia, Sr. Nordorf. Como está a América? Paul diz para o Clive, entre comillas, aqui estou, na Europa, tentando realizar uma sinfonia e aqui encontra-se um músico utilizando música para trazer uma criança à fala. Não tenho dúvidas sobre o que é mais importante. Paul voltou para os Estados Unidos, tentou renovar o ano sabático, negaram, ele pede demissão, volta para a Europa e inicia a Nordorf Robbins. Gregório. Ele apostou a vida dele nisso, né? Nessa ruptura, dizendo: eu vou usar a música não como um artista no palco, seja o concertista, seja o compositor,
mas eu vou usar a música diretamente em favor do humano. E isso é o que me impressionou na primeira audição que eu tive lá, que eu contei lá. Do Edward, que vai ser a Live 2, pessoal. Isso. A música do Paul não é que tem uma musicalidade bonita, exuberante, que é tudo isso, óbvio que é tudo isso, mas o que me impressionou, e pelo visto é o que impressionou o próprio Paul Nordoff e o Clive, me parece, é essa música a serviço do outro. É o outro como o fator que movimenta, que move o sentido da música feita pelo Paul Nordoff enquanto musicoterapeuta. Então, é uma musicalidade a serviço. Não é simplesmente uma musicalidade exuberante em si. Isso, um baita musicista nos encanta no palco. Ele continua no palco, a gente sai do teatro e volta para casa e continua o mesmo. Encantado com a musicalidade e com a música do sujeito no palco. Agora, o foco trazido pelo Paul Nordoff, a música, a imensa musicalidade dele é o outro. Musicalidade em função do outro, não sei se da necessidade, porque às vezes a necessidade não é o motivo, mas sim, das necessidades, dos vários níveis de necessidade do outro. É música em função, e a gente vai vendo os casos que vão aparecer adiante nas próximas lives, o tempo todo é isso. O Paul Nordoff, ele faz música nas sessões nunca para ele, nunca para divertir a criança, para distrair, para entreter ou para encantar. As questões da criança movem a música do povo. Como assim? A questão do outro move a música feita pelo musicista. Isso é a cabecinha do musicista que está achando que a questão do outro é tal e tal. Talvez fora da música, essa consideração seja muito correta. Se ele estivesse numa relação verbal com as crianças, talvez fosse muito adequado dizer, olha, meu nego, isso é uma questão de transferência com transferência, não vem com essa. De que a tua música é feita pelo outro. Só que talvez, e o estudo meio do André tem apontado isso, na música. Isso é possível. Eu ser o outro na música e o outro ser a mim. O que é uma coisa a ser levada em conta pelo musicoterapeuta, pelo paciente não, porque a responsabilidade na sessão não é exatamente dele, mas é do musicoterapeuta. Então, depois o André desenvolveu a ideia do triângulo, né? Música, musicoterapeuta e paciente. Sim, esse triângulo permite uma dinâmica diferente do que permitem as palavras. E me parece que a primeira pessoa que fez isso espontaneamente, naturalmente, foi o Paul Nordoff, e a primeira pessoa que percebeu isso e começou a pôr palavras nesse processo foi o Clive Robbins. Por que a gente começa aqui pelo Paul? Porque o Paul trouxe a musicalidade dele com esse sentido que eu estou tentando dizer, o André também, com esse sentido, que é o que encanta a mim, o André. Eu posso falar pelo André, como o André pode falar por mim aqui. É o que nos encanta, é o que nos move nessa busca. Paul Nordoff, Nordoff Robbins, Victor Zucker-Kandel, musicalidade, músico-centramento, é essa história toda aqui. Nós já vamos chegar aí, porque agora, então, de novo, pegando as palavras do Gregório e pegando o que eu li para vocês, o Clive dizer, tem uma vitalidade nessa música. Lendo a obra Nordoff Robbins, antes de conhecer o Gregório, eu tinha escutado os áudios desse livro. Tem ele aí, Gregório, para ficar a imagem de nós dois? Aqui, ó. A imagem de nós dois com esse livro. Isso. Esse livro jamais eu recomendaria como primeiro livro, porque ele é um livro experiencial. Ele é um livro que é o resultado da aula de 74, onde o Paul vai falar de intervalos.
ele está falando do intervalo de terça menor, ele exemplifica tocando a terça menor em Bach. Depois ele quer mostrar a terça menor em Ravel, e ele toca. E em Schubert, ele toca. E todos esses fragmentos estão nesse livro. É um livro que eu, pelo menos, copiei todo, recortei as partituras, fiz um outro caderno só de música desse livro e contratei um analista e pianista, Ju Carvalho, nossa colega aqui do Brasil, fez uma parte desse trabalho comigo. Eu ia tomar café da manhã na casa dela, ela é pianista, para a gente escutar, a gente experienciar Healing Heritage. Então, Healing Heritage, eu comecei a aprofundar. E o Gregório, depois, quando nos conhecemos, também. Aí agora acontece o nosso encontro, meu e do Greg. Nós não temos tempo aqui, vai ser nas outras lives, mas nós vamos agora fazer um recorte das 18 explorações do Healing na 4. Onde a gente se depara, foi solitário, Gregório solitário também, com um título, A Vida dos Intervalos. Vão unindo as pecinhas, vão unindo as pecinhas. Vitalidade, vitalidade. O Gabriel quer queixa, ele não quer o André, ele quer queixa através do André. Vão unindo, vão unindo. A vida dos intervalos, poderíamos pensar, todos nós, é uma metáfora. A vida dos intervalos, que lindo, uou! Não era, não era. Concordo inteiramente com o Gregório. Paul Nordhoff, depois de 50 anos de música, porque foi em 59 quando ele volta de Nova York, começa Nordhoff Robbins, simplesmente, isso a gente fala numa live, eu e o Gregório estamos fazendo uma trajetória de 22 anos para tentar entender essas intenções clínicas e essa musicalidade. O Paul virou e disse, qual é o menino, qual é a criança? O Edward, qual é a criança? É a Audrey? Vamos lá, eu vou recebê-la como ela vem e vou musicá-la. Eu vou musicá-la, vou encontrá-la com a minha musicalidade. Era normal, talvez melhor que falar, eu suspeito. Eu suspeito que o Paul melhor tocasse do que falasse. Suspeito. Melhor interagisse com música do que pessoalmente. Só suspeita. Tá? Nos encontramos eu e o Gregório, porque várias outras explorações de Healing são fantásticas. Mas no nosso tempo aqui, exploração 4, a vida dos intervalos, a gente tinha que entender. Como é que a gente foi entender? Por um portal. Eu não sei se o Gregório vai concordar com essa palavra, mas para mim é um portal chamado Victor Zuckerkandl, que é o filósofo que em 74, pessoal, Nordhoff Robbins tinha 15 anos já, quando Paul encontra... Então não é, o Paul Nordhoff é baseado em Zuckerkandl, não. Eu e o Gregório descobrimos que sim. E eu diria mais, se o Paul Nordhoff estivesse vivo, eu diria isso para ele. E ele diria, não, mas eu fui conhecer em 74. Não interessa. A tua musicoterapia é Zuckerkandliana. E esse portal está dito na exploração 4 de Healing Heritage, que nos permite, aí eu e o Gregório entramos por esse portal, porque aí nós devoramos Zuckerkandl. E aí ficou muito mais palpável. Eu vou colocar o áudio do Paul Nordhoff. Não, traz mais para frente, porque tem um reflexo. Está aí a obra do Zuckerkandl. Ó. Esse livro aqui da esquerda de você, Sound and Symbol, que é o citado pelo Paul. Eu vou mostrar um fragmento do Paul mostrando para a turma dos 15 alunos internacionais de musicoterapia, falando do encontro dele com o Zuckerkandl, e passo a palavra para o Gregório. Tá? Vamos ouvir, eu vou traduzindo porque está no inglês. Vou compartilhar a tela, mas eu queria que vocês, eu e o Gregório, que vocês ouvissem o Paul falando de Zuckerkandl, que, repito, foi o portal vital para que eu e o Gregório entendêssemos mais do que nunca o que a gente tinha ido buscar na musicoterapia. E, consequentemente, eu poder entender, o Gregório tinha as suas perguntas, eu poder entender que raios o Gabriel me fez sentir. Que raios, onde é que o Gabriel me posicionou? E onde o Gabriel posicionou a música? O portal foi Zuckerkandl. Vamos ouvir o Paul. I read something really quite remarkable in this book. Diz ele, eu li algo muito impactante nesse livro. Até então, a turma não sabia que livro era. Just in the very beginning, which was very thrilling to me because
There aren't many people who talk this way. É bem no começo do livro onde esse autor diz que e foi algo muito fascinante para mim, porque muito pouca gente até hoje, é algo que o Gregório geralmente fala. Realmente, eu estudei música por 5 anos, eu sei que tem alunos aqui que estudaram, Bianca, Janaína, Carol, Marina, estudamos muito tempo de música e eu não ouvi uma vez sequer o nome de Zuckerkandl. E é o que o Paul está dizendo em 74. Eu estudei em 89 e nunca ouvi falar de Zuckerkandl. Então, o Paul dizendo, ninguém fala sobre isso. One of the things he says is music is a miracle. A primeira coisa que o Zuckerkandl diz é que música é um milagre. Eu falei para o Gregório que eu ia trazer para vocês, isso é um conteúdo novo, não tinha na Live 1, porque eu quero valorizar isso mais do que eu já valorizei. E eu quero pensar música é um milagre sempre nas nossas experiências, e mesmo para os estudantes que ainda não têm uma experiência longa e profunda aplicando música terapeuticamente, eu quero colocar esse milagre no campo do indizível, no campo do inexplicável, no campo do que não é captado por papel nenhum, no campo do arrepio que dá aqui quando uma transformação acontece. Música é um milagre. Sound and Symbol. A aluna pergunta que livro é esse, Paul diz Sound and Symbol, Gregório mostrou para vocês, e Gregório generosamente traduziu toda a obra do Zuckerkandl para o português, e ele, incrivelmente, abre para todo mundo um gesto muito bacana. In talking about tone, he says every tone is an event. A gente tem que parar um minuto aqui. Em falando sobre a nota, Zuckerkandl diz, e eu vou devagar, porque essa frase, eu fiquei sabendo depois, era meio que um contínuo filosófico do Paul Nordorf. Toda nota é um evento. Não é toda música, toda sinfonia. Toda nota é um evento. Comecem a pensar na vida dos intervalos. Comecem a pensar na vitalidade que o Clive reconhece. Comecem a pensar no Gabriel podendo me dizer, eu preciso de queixa. Eu não estou legal, eu preciso de queixa. Preciso da tua musicalidade emprestada, por favor. Eu preciso de queixa. Eu preciso me encontrar com queixa. Com o quê? Com a vitalidade de queixa. Vamos entendendo, vamos entendendo. Toda nota é um evento, e por que eu digo que é marcante? Porque no livro que Rachel Verney e Gary Ansdell fizeram juntos, são 2 terapeutas Nordorf Robbins de Londres, trocavam conversas entre eles e resolveram gravar, das gravações fazer um livro. Rachel Verney foi uma das últimas supervisionandas do Paul, e o Gary Ansdell, que é muito músico centrado, perguntou, o que mais te marcou nas supervisões? Primeira coisa que a Rachel Verney diz, Paul dizia, toda nota é um evento. Eu acho que ela não sabia que era do Zuckerkandl essa afirmação. Isn't that wonderful? Ele diz, isso não é maravilhoso? A tone is an event. A nota é um evento. Olha a empolgação dele. And a tone contains limitless possibilities. A nota contém possibilidades ilimitadas. Pelo amor. Por isso que a gente chegou na musicoterapia, Tchê. Musical tones are conveyors of forces. Notas musicais são conversores de força. Hearing music means hearing an action of forces. Ouvir música não é ouvir Piazzolla. Ouvir música não é ouvir Cazuza. Não é nem ouvir Tom Jobim. Mas é ouvir uma ação de forças que esses compositores organizaram. A aluna pede para repetir. Musical tones are conveyors of forces. Hearing music means hearing an action of forces. This is beautiful. Foi o que o Gabriel foi buscar.
Beautiful thinking about music for music therapists. Esse é um pensamento muito bonito sobre música para musicoterapeutas, diz o Paul. This is the way we must think about music. Essa é a maneira como a gente tem que pensar sobre música. Na primeira live original, Marina, Gurias, Carol, eu disse para o Greg meio, mas é um pouco radical. O que o Greg me disse? Mas tem que ser radical nesse sentido. Tones contain activity. As notas contêm atividade. And tones become active in melody and harmony. Os tons, as notas vão ter atividade organizadas em melodias, harmonias. É isso. Já passo a palavra para o Gregório. Gabriel pediu emprestado a musicalidade do musicoterapeuta para que erguêssemos juntos a minha musicalidade, a dele, a forma canção queixa, com a sua estrutura específica, porque dali era a intenção do Gabriel extrair as forças dinâmicas daquela canção. Então, eu entendi ser eu a ferramenta para contribuir para que emergisse a canção queixa com todas as suas atividades necessárias, lidas pela musicalidade do Gabriel, e para que daí ele pudesse se reorganizar. Gregório, já te passo a palavra, desculpe. Esse é o melhor livro sobre Paul Nordhoff do mundo, escrito por Gregório Pereira de Queiroz. Não estou falando pelo meu amor por ele, também, mas não tenho dúvida, pessoal. Tem um outro livro do Colin Lee, por exemplo, que não cita Zucker-Kendall. Não dá, aí não dá para entender Paul. Então, é fundamental como esse portal, e isso está aqui nesse livro. Já te passo a palavra para musicalidade e Zucker-Kendall. As palavras que o Paul Nordhoff citou, do Zucker-Kendall, tem um caráter, a princípio, poético, como você próprio salientou, André. Uhum. Agora, aí a gente vai ler Zucker-Kendall, Exato. 600, 700 páginas, de 2 livros sobre filosofia da música, um pensamento, um raciocínio a respeito da música muito claro, argumentado, onde música como condutora de forças, ouvir música é ouvir forças em ação, não é uma afirmação poética, é uma afirmação técnica do que é música, de uma maneira que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E, de fato, no estudo da música, teoria da música, na musicologia, ele é pouco citado, não só em musicoterapia. Não entendo por quê. Não é por falha das ideias do Zucker-Kendall, mas talvez porque ele percorra um caminho, uma visão filosófica diferente do mainstream atual. Só assim onde musical é o ser humano que faz conservatório. Esse é o mainstream. Sim. Não é o Zucker-Kendall. Não. Para o Zucker-Kendall, música popular, música folclórica, música erudita no mais alto grau, é tudo música. Ele indiferencia. Ok, tem graus de complexidade, mas não tem graus de musicalidade nisso. Perfeito. Musicalidade é musicalidade. O que não quer dizer uma coisa tosca, mas quer dizer uma coisa anterior ao objeto criado, música. Musicalidade é anterior à música. Ou aquilo que a gente escuta na música é anterior ao que a gente chama de forma musical. E a nossa musicalidade é aquilo que nos permite relação, interação com essas forças dinâmicas presentes na música. Qualidades dinâmicas, o Zucker-Kendall usa o termo, né? Qualidades. Elas têm qualidades diferentes. Cada tom dentro de um campo tonal tem qualidades diferentes.
e elas nos falam diretamente, não precisa de um tradutor da mente, de funções outras que não o próprio ouvido. Né? Isso no Man the Musician, ele diz, não são funções superiores que traduzem o que o ouvido ouve para falar, então é música. Diz, é o próprio ouvido. E no Man the Musician ele gasta 200 páginas para explicar o que a gente ouve, o que o ser humano musical somos todos, tá? Musicalidade é um atributo da espécie humana, Zuckerkant. Então, dizer o ser humano musical somos todos nós. O Homo sapiens é um homo musicus. Todo Homo sapiens é um homo musicus. E essa musicalidade presente em todos, ela interage com forças presentes na música. Essas forças movem pela pura audição, movem a nossa interioridade. É um caminho completamente diferente da verbalidade, que é uma comparação que eu faço no meu livro. Eu digo, olha, verbalidade é um caminho, gente, bacana, legal. Agora, musicalidade é um outro caminho completamente diferente. A gente precisa entender esse caminho se a gente é musicoterapeuta. Eu não me conformo eu ser musicoterapeuta e me basear na verbalidade, nas palavras, no verbo, no verbal. Que elas são um grande auxílio? São, com toda certeza. Eu próprio tenho uma prática verbal muito afiada. Eu sei falar bem, eu sei escrever bem, modéstia às falas. Mas música é outro caminho, é outra dimensão humana. Então, me parece que quando Paul traz essas palavras muito sintéticas do Zuckerkant, tem tudo isso daí por trás. E o Paul tinha essa tremenda formação musical prévia à atuação musicoterapêutica dele. Então, para ele, música era música, nesse sentido. E aí ele encontrou um parceiro no Zuckerkant. De fato, Zuckerkant não me parece que é da formação do Paul Nordorf. Concordo aí contigo, André. Mas ele encontrou um parceiro em pensamento. Zuckerkant é um pensador e Paul Nordorf um músico prático. Tão prático que a gente vê as gravações que restaram dele, os vídeos, e é impressionante como ele musicalmente conversa e dialoga em qualquer situação. E como ele escuta a pessoa que está na frente dele, como esse homo musicus. É por choro, é por grito, é por gesto, é por tambor, é por piano. Ele é um ser musical, ele é um homo musicus. E ele vai entrar nisso, Somos dois homo músicos aqui. E o homo músico, segundo Zuckerkant, a música, ela é o solvente mais fácil para as barreiras entre pessoa, objeto. Quer dizer, na música, isso que as palavras nos põem como barreiras, eu, o outro, sujeito, objeto, na música isso é terrível dizer isso, isso não existe. Uma dimensão musical nossa vive num mundo em que não há separação entre eu e o outro, entre eu e o objeto com o qual me relaciono, ou pessoa. Isso é trágico para a construção cartesiana. E aí a gente que se vire com essas ideias. Acho que até por isso Zuckerkant é rejeitado também. Como assim? Ele é rejeitado, mas é muito interessante que daí a gente tem um outro pilar, nós já vamos nos aprofundar nisso agora, que é o Rudolf Steiner, que eu acho mais difícil de se entender, mas qual é um outro antídoto que a gente achou? Schopenhauer. E o Schopenhauer ele foi o primeiro ali dessa trajetória nossa que vai explicar filosoficamente o que o Greg acabou de dizer. Consequentemente, ele continua nos ajudar a entender Steiner, a entender Zuckerkandl e, claro, entender, porque o nosso objetivo é entender a musicalidade do Paul, o uso dessa música para o outro, do Paul. Schopenhauer é muito mais fácil e necessário para se entender, por exemplo, Steiner. Num outro momento, quando eu for falar de estudar Nordorf Robbins, eu vou trazer isso. Greg, só uma coisa, são 1 para 8, eu queria ler
Alguém botou um coraçãozinho. Cada nota é um evento, é isso aí. Eu queria ler Music Child. Sim. Posso? Por favor. 2019, eu tenho a felicidade, eu fui convidado a estar num evento da Northrop Robbins em Buenos Aires, pela colega Marcela Lichtenstein, e a Marina teve junto. A Marina foi a minha tradutora até. Legal. E a felicidade de encontrar um dos 15 estudantes que estavam com o Paul Nordhoff na aula de 74, que repito, originou Talks on Music, as gravações, e o Healing Heritage. Eu fiquei impactado com isso. Um cara muito doce, um senhor muito doce. Nos gostamos muito, né? E aconteceu um fato muito legal, porque a gente fez uma relação. Eu o escutei palestrando, ele me escutou, jantamos juntos e tal, e fizemos uma ligação. Daqui a pouco eu estou no meu sofá aqui em casa, trocando WhatsApp com ele, e começo a receber umas mensagens. Ele me mandava fotos com trechos de cartas do Paul para ele. Quase fiz xixi nas calças. E quis trazer para vocês uma partezinha, ver se vocês enxergam, Gregório, da palavra Music Child, escrita pelo Paul numa carta. Oh, sim. Music Child. No centro. Nessa carta, entre outras, o Paul dizia: nos encontramos porque eles estavam construindo Creative Music Therapy, o livro de 77, no mesmo ano que o Paul faleceu, e tinha um caso clínico do Tom Ness, um dos 4 noruegueses que teve, um dos 15 estudantes, um dos 4 noruegueses que eu conheci, que eu falei para vocês. E aí o Paul disse isso: a gente acredita no Music Child. É isso, transformacional. Então eu quero, para a gente finalizar, eu quero só trazer esse apanhado que vem de uma história, de um caminho, de um portal, que não se preocupem, o Gregório, nós temos uma área específica de lives, onde a gente fala do Zuckercandle, primeira parte, Zuckercandle, segunda, travou, mas a gente vai gravar de novo, e Steiner e Zuckercandle, por um colega nosso, Marcelo Petralha. Tudo isso vai estar esmiuçado. Então, realmente foi para vocês terem uma ideia desse caminho, mas eu acho que vocês não podem sair daqui sem uma tradução do Paul e do Clive sobre e daí com essa musicalidade na musicoterapia, e é um dos conceitos mais importantes da Northrop Robbins, que é Music Child. Music Child é definido, o melhor lugar para encontrar a definição é nesse livro, Case Studies in Music Therapy, do Bruch. De novo, não está, a definição melhor para o meu gosto não está na obra Northrop Robbins, está nessa obra do Bruch, capítulo escrito pelo Clive, capítulo 4, escrito pelo Clive e pela Carol, ex-esposa do Clive, infelizmente falecida em 96. Definição de Music Child. Vamos lá, 4 frases. É a musicalidade individualizada, inata em cada criança. Quem conhece a teoria do Benenson acha que pode fazer uma associação, Gregório, com ISO Gestalt. Né? Sim. Frase 2. Aí começa, a meu ver, a trazer um detalhamento que dá as mãos para Zucker. O termo faz referência à universalidade, não do gosto musical, todo mundo gosta da mesma coisa, mas da sensibilidade musical. Então, o que nessa afirmação muito profunda para mim, para o Gregório também, tá, Gregório e eu viajamos juntos para a Índia, para um desconhecido sonoro, não diria nem tonal, ou se eu dissesse tonal, do habitat das notas, não do tonalismo, onde eu não sei, eu vou colocar à disposição a minha musicalidade para tentar entender o que eu vou ouvir, o Gregório também. O que nós dois sabemos quando descemos do avião? Que pode ser que de algumas coisas eu goste, o Gregório não, pode ser que nós gostemos de todas as coisas, pode ser que o Gregório odeie tudo e eu adore parte. O que nós sabemos descendo do avião, nós temos Music Child, o que nos permite a sensibilidade para conhecermos e apreciarmos uma música que não tem nada a ver com a nossa cultura. Ela é universal. E aí é a exploração 14, chamada arquétipo sonoro, que depois a gente vai falar lá na frente. Terceira frase. É a herança da sensibilidade complexa, olha o que é o esmiuçado,
para ordenar e relacionar movimentos tonais e rítmicos, ou seja, somos homomúsicos. Ah, mas o meu paciente autista, ele é hiperresponsivo, ele não consegue fazer uma atenção, ele não tem uma regulação que permita ele fazer uma interação nesse início. Não importa, ele é um homomúsicos. Ele é capaz de, com a sua musicalidade, continua hábil a ordenar alguns tipos de notas, e toda nota é um evento, para que possa extrair forças dinâmicas para ajudar, inclusive, na sua regulação. Quarta frase, aponta para a singular significância da resposta musical de cada criança. Então, ao mesmo tempo que tem a sua individualidade, todos têm a sensibilidade para a música do planeta, porque nós somos terráqueos, e isso tudo tem a ver com a maneira como vai se dar pergunta e resposta, comunicação e interação. E vou só reforçar o que o Gregório falou, independente de uma linguagem verbal. Crianças no meu consultório e no de vocês se transformam sem que elas tenham habilidade de falar. Logo, a linguagem falada não é condição para alguém fazer elaboração de conteúdo e se transformar, e sim a experiência. E no nosso caso, musical, reforço o que o Gregório falou de Zuckerkandl, ela pode ser transformacional. E vou só passar para vocês, aqui a gente tem a condição da criança, Condition Child, aqui essa área nuclear, Music Child, o musicoterapeuta, junto com a sua musicalidade da criança, vai trabalhando no sentido de flexibilizar o que da Condition Child está rígido. Ah, André, então é só para criança? Não, não, não. A Condition Child no paciente com Alzheimer, ela já vai ficar mais rígida, talvez, no idoso. Todos nós temos uma marca, por isso Child, que nós vamos morrer com ela. Dependendo da condição que nós escutarmos, essa condition vai estar mais ou menos flexível. Mas vamos lá, porque a gente sabe que esse paciente é um homomúsicos. E a gente vai conseguir um espaço para entrar com a permissão dele. Tocamos numa área de Music Child, a Music Child se expande, a Condition se expande até o fim da vida. Porém, vocês vão começar a assistir os casos clínicos. Lá na frente tem algo novo que eu quero propor, porque eu já propus, ele aceitou. Nós vamos conversar com profundidade agora sobre Condition Child. Sobre Condition Child. A gente tem que melhor explorar, no meu entendimento, e o Gregório concorda, sobre esse fenômeno aqui. Acho que não está bem explorado e não tem problema, não vai uma crítica aí, é uma passada de bastão pela obra Northrop Robbins. A gente tem que falar mais sobre isso aqui, porque isso aqui talvez não seja uma Condition Child, mas um Systemic Child, ou uma Systemic Condition, uma condição que envolva o sistema dos nossos pacientes, onde a gente tem, por exemplo, uma mãe que é negligente, onde a gente tem um pai que não é carinhoso, onde essa família não dá amor a esse autista, a essa criança, e aí a gente pode ter um enrijecimento dessa Condition Child, provando que nós, musicoterapeutas, mesmo com essa beleza e potência que é a música, não conseguimos auxiliar para o movimento de expansão da Music Child. A gente tem que conversar mais nos tempos atuais, nesse século, com o que a gente já sabe de terapia e de musicoterapia, sobre quando isso aqui estagna. E se estagna com algumas crianças do meu consultório, estagna no consultório de vocês também. Então, não fazemos mágica, nossa profissão é uma profissão humana, felizmente, senão eu não seria musicoterapeuta. E como ela é humana, a gente lida com várias complexidades. Às vezes, muito bem-sucedidos, criança só vai, família só vai, às vezes não, e a gente tem que, na nossa terapia e na nossa supervisão, aprender a lidar, inclusive, com a nossa impotência, porque não somos mágicos e não somos deuses, nem Paul Nordhoff. Então, desde já, live 1, Paul Nordhoff não é tratado aqui como mito, não é tratado como Deus, ele é um humano que, inclusive, nos faz refletir sobre questões que não foram, ao nosso ver, profundamente abordadas. E que a gente, agora, terapeutas desse momento na história da humanidade, a gente tem obrigação, consideramos, de dividir com vocês essas reflexões. Né? Então, estamos falando só sobre seres humanos. Eu encerro por aqui, Gregório. Vamos passar a palavra para os outros seres humanos presentes aqui
Quem tiver perguntas, colocações, eu vou abrir a tela para todo mundo. Agora eu e André ficamos aqui também do tamanho de vocês. Quem quer perguntar ou comentar? Tem um sistema de levantar a mãozinha para quem quiser falar, né? Aí a gente... Marta. Bem, eu queria parabenizar vocês. Em 2020 eu tive a oportunidade de assistir algumas lives que vocês trazem reflexões e que na musicoterapia brasileira só vieram muito tempo depois de trazer a ideia do musicocentramento, mesmo no Nord of Robbins, mesmo que já tenhamos, já na década de 80, 90, sobretudo, mais contato, mas, na realidade, o aprofundamento que vocês trazem e esse recorte aprofundado que vocês fazem é da maior valia para as novas gerações de musicoterapeutas que vocês vêm instigando, vocês provocam, sabe, essas ideias, e já tem aí, imagina agora, Marina e Carol juntas com os alunos, como isso vem se disseminando, os cursos no Uruguai, na América Latina, suas falas aí em Buenos Aires. Eu acho isso de uma grande valia, só quero parabenizar você, André, você, Gregório, como realmente vocês fazendo um trabalho da maior importância, eu não diria não só da musicoterapia brasileira, mas para nós, musicoterapeutas brasileiros, da maior importância. Então, um brinde a vocês. As tuas palavras sempre nos emocionam, né, Gregório? Sempre. Para quem não conhece, a Marta Negreiros, uma das melhores professoras que eu tive no mundo, e realmente eu construí com ela um grande amor, um grande carinho. Ela me dizer isso realmente é muito tocante, é muito emocionante. Eu te agradeço, eu te agradeço. Nós que agradecemos a vocês, porque realmente é muito da maior importância, considero. Espero que as lives só... Tu sempre nos estimulou, e muito importante. Obrigado. Obrigada a vocês. Baixa a tua mãozinha, por favor. Eu posso baixar. O que mais, pessoal? Eu acho, não sei se a gente impactou ou a gente foi mal na exposição. Ou muito claros, né? De um tema desse, muito claros. Levamos a galera para o portal. Sempre me dá a impressão, André, da gente, em todas as lives, da gente apresentar coisas importantes, mas a gente nunca ter o tempo suficiente para desenvolver plenamente o que a gente está querendo colocar, de maneira que não fique só o impacto da colocação. Você não tem essa impressão. Mas eu posso dizer para todos vocês, o que a gente traz não é só um impacto interessante, tem uma tremenda base filosófica, musical, por trás de tudo isso. E estudo do Paul, do Clive, do Zucker, do André, meu, é que não dá tempo de pôr tudo isso com ninguém. Por isso que as lives resultaram em 14 outras lives, né? Era uma, né? Incluindo os casos clínicos, né? Onde a gente vai ver a Music Child sendo tocada, o triângulo sendo operado. Eu acho que é tempo ao tempo também. A Janaína levantou a mão. Sim, oi, Janaína. Gente, muito obrigada. Essa live de hoje foi incrível. E, enfim, eu não sou musicoterapeuta ainda, né? Eu estou em formação. Sou formada em composição pela UNB e fiquei muito perplexa depois de conhecer o Zucker Kendall. Eu estou também lendo, Gregório, a tradução do Sound and Symbol. Foi uma leitura meio paralela com o seu livro. Legal que eu lia lá e lia no seu livro. Uma forma, né, de... Mas eu fiquei pensando como é que a gente pode estudar composição numa universidade, que são 6 anos, né? E não ouvi falar de Zucker Kendall.
A gente está falando de... Talvez o ponto inicial da música, essa relação filosófica da música, isso tem mexido bastante assim, com a minha cabeça. Depois que eu comecei essa leitura, realmente, professor André, se prepare, que eu estou cheia de questionamentos assim, e outros paralelos até com a vida mesmo, né? Claro, como músicos, né? Sim. Então, assim, como compositor, a gente sempre quer atender o pedido, né, do cliente para fazer uma música para determinada situação, né? Então, a função do compositor, né, deste lado é atender a necessidade daquele que está te pedindo a música, né? Então, como é que fica a sua interpretação? Mas quando a gente vai ler o Zuckerkandl e você fala que é não fazer música mas fazer música pelo, isso muda tudo, né? São só duas palavrinhas assim bem pequenas, mas que muda toda a relação. Então, enfim, não é uma pergunta, mas é só uma explanação de quem está bastante abestada com o conhecimento disso, que o livro do Sound and Symbol foi na década de 50, né? 56. Pois é, não poderia ser uma novidade. Perfeito o teu impacto, Janaína, exatamente. Vou abaixar minha mãozinha aqui. Pronto. E eu também agradeço, viu, André e Greg? Sempre acrescenta, sempre faz a gente refletir muito e, com certeza, a prática. Obrigado a todo mundo pela presença, obrigado pelo convite, André, obrigado por estar aqui, obrigado, Marta, pelas palavras e todo mundo. Eu preciso encerrar aqui, tem que seguir. Obrigado, pessoal. Fiquem com a gente, vamos voltar com mais lives, tá? Beijos. Beijão, beijos. Gracias.